Oi, oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem o vídeo. Bora pro vídeo com a minha nova caneca do Papai Noel. Comprei para usar, principalmente no Natal, mas eu uso em qualquer época do ano. Estamos em agosto, né? Tem uma pessoa que tá um pouquinho ansiosa para o Natal chegar, né? Essa pessoa sou eu, porque aqui estou com a minha caneca do Papai Noel, coisa mais fofa. Além dessa caneca, eu também comprei uma caneca da Raposinha, rosa. E eu me apaixonei na laranja, eu tinha ficado em dúvida da laranja e a rosa, acabei comprando a rosa, depois eu trago aqui em outro vídeo pra vocês verem. Mas, gente, a verdade é que eu sou apaixonada em caneca, né? Geralmente quem gosta muito de ler também ama canecas pra tomar aquele cafezinho, aquele chazinho, acompanhando a leitura, é tudo de bom, né? E, gente, o que eu tenho aqui pra falar pra vocês é que é uma reflexão, né, sobre algo que eu estava observando. Quanto mais você tem pessoas na sua vida, coisas na sua vida que você ama, mais você está sujeito ao sofrimento e à dor. Eu acabei perdendo hoje, no dia de hoje, uma gatinha que eu resgatei alguns anos atrás. Então, ela, assim, ela não é tão velha, infelizmente ela faleceu. Tudo indica que é AVC pelos sintomas dela, as características dela. Ontem à noite eu estava pesquisando os sintomas dela, porque ela estava com uma pupila dilatada e outra não. Estava muito com a cabeça baixa, muito quieta, e ela era uma gata muito mansa, e toda vez que a minha sogra ia mexer nela, ela ficava brava. E a gente foi observando, né, essa coisa da instabilidade, e ela estava de um jeito assim que não é muito comum ela estar, né? E aí, eu fui preocupada, a gente não sabia o que era, eu fui procurar no chat GPT alguns sintomas, e aí disse que podia ser AVC ou algum tipo de problema neurológico, mas tudo indica que foi um AVC, e hoje ela acabou falecendo, né? Então, a mudança de comportamento, ela ficava meio tonta, entendeu? Coisas que indicavam realmente problemas neurológicos, e ela infelizmente faleceu. Ela era uma gatinha assim que eu era muito apegada. Eu tinha resgatado 3 gatas no passado. E ela, dessas 3, era a mais carinhosa. Uma a gente doou e 2 permaneceu, né, com a minha sogra. Aí uma faleceu e agora essa faleceu também. 3 gatinhos no passado que eu tinha resgatado branquinhos também. A maioria foram doados, 2 foram doados, só um ficou. Depois de um tempo faleceu. E quanto mais animais de estimação você pega para criar, quanto mais pessoas você traz para sua vida, mais sofrimento você tem, entendeu? Porque a gente se apega aos bichinhos e é isso que eu tava refletindo hoje. Hoje é um dia que eu tô meio triste, meio para baixo por conta disso, por causa do falecimento dessa minha gata. Embora ela morasse com a minha sogra, eu tinha muito carinho porque quem resgatou ela da rua fui eu, que pegou para criar. Tinham abandonado ela do lado da minha casa, né, dentro de uma caixa. E na época eu fiquei muito sentido, com o coração muito sentido, né? E aí acabei resgatando. Como eu moro em apartamento, eu não consegui criar. E aí a minha sogra tinha ficado, né? E assim, quando eu vim morar, né? Quando eu vim sair da casa da minha mãe e morar com o meu atual esposo, né? Eu tinha pedido para minha sogra para ela me dar essa gata, que é a Luna. É uma gata pretinha com manchas laranjinhas no corpo. E aí ela disse que não, minha sogra não quis me dar a gata porque ela já estava muito apegada, justamente porque essa gata, ela cativa muito, sabe? Ela não é considerada uma gata muito bonita e tudo mais, mas o jeitinho dela, por ela ser tão carinhosa, né, diferente dos outros gatos que eram mais ariscos que a minha sogra criava, a minha sogra disse: "Olha, me desculpa, mas eu não vou dar para ela, entendeu?" E na época a gente não tinha nenhuma estimação aqui no apartamento. E aí eu disse: "Eu queria tanto, porque ela é tão carinhosa, tão fofinha." E a minha sogra acabou ficando com ela, né? E hoje eu soube que ela faleceu. Minha sogra com certeza deve estar muito triste, deve estar muito arrasada, né, sobre o falecimento dessa gata, porque ela com certeza era muito apegada, não tinha que não se apegasse à Luna, porque ela era uma gatinha assim muito amada, muito querida. Ela gostava mais de estar com o ser humano do que com outros gatos. Esse era um fato curioso sobre a Luna. E isso, gente, me fez refletir. Quanto mais coisas que você ama você tem na sua vida, mais dor e sofrimento você sente na vida. Então, eu entendo as pessoas que às vezes ficam com medo de amar alguém, entrar num relacionamento, ter um animal de estimação, porque, assim, é inevitável que a gente tenha sofrimentos, é inevitável que a gente sofra com a perda deles, né? Todo mundo que pega um animal de estimação para criar tem essa consciência de que vai chorar, que vai sofrer, que a lógica da vida é os animais de estimação irem antes que nós, né, porque eles têm tempo curto de vida, em média 12, 15 anos por aí, e a gente geralmente vive bem mais do que isso, né, então a gente sofre com a perda de um animalzinho de estimação, principalmente quando não é muito velho, que é o caso da Luna, né, a Luna não era tão antiga assim, então a gente acaba sofrendo muito mais quando a gente sabe da perda, né, então
É muito triste, né? É muito triste quando essas coisas acontecem. Fora a Luna, eu ainda tenho uma cachorrinha também que ela tava com suspeita de leishmaniose. Tá aí para fazer os exames, mandou um exame para Recife, a gente ainda tá esperando para ver o que que vai dar nesse resultado, a gente não sabe ainda bem. E só sei que deu positivo para fungo na pele dela e tem que fazer um tratamento para fungo. E a gente tava bem preocupado com a saúde da Aurora, né, que é a cachorrinha que a gente adotou. Eu e meu esposo adotou aqui no apartamento, e depois do nascimento do meu filho, a gente infelizmente não pôde criá-la por falta de espaço, porque ela é uma cachorra grande, é uma cachorra que gosta muito de movimento, aqui não tem espaço para ele correr, para ela correr e tudo mais. Tem a questão do meu filho, porque ele ainda é pequenininho, a gente tinha medo de que a Aurora, não que ela fosse brava com meu filho, mas que com as unhas, que ela tem uma unhana grande, né, ela pudesse pular em cima do meu filho, arranhar, machucar. Então ficava inviável, né, a gente em apartamento conseguir criá-la, né. Eu queria muito estar numa casa grande, com garagem, com quintal, né, com corredor, com espaço enorme para ela poder estar com a gente, correndo, brincando o dia inteiro, porque o ideal é um animal de estimação, o dono ficar com ele, né, mas infelizmente a gente não consegue isso no momento. Então, eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? Hoje é um dia que eu tô meio pra baixo, meio triste, né? Eu tinha recebido há pouco tempo a mensagem do meu esposo dizendo que a Luna tinha falecido, essa gatinha, e eu tô bem triste. Não tem como não ficar, né, quando é um animal de estimação assim que você ama muito, que você tem muito afeto, e que a gente conseguia sentir também que era uma gatinha que também tinha muito afeto por nós. Então, isso me fez refletir de que a gente precisa dar valor ao que a gente tem, né, enquanto a gente tem, porque a gente nunca sabe até quando a gente vai ter. Essa reflexão vale para animais de estimação, mas também vale para pessoas. Dê valor às pessoas que você tem na sua vida, os animais, o que você tem na sua vida, porque hoje você pode ter e amanhã você pode não ter. E depois você vai ficar se lamentando por não ter aproveitado verdadeiramente aquilo que você gostaria de ter aproveitado. Então a gente precisa dar valor, né, aquilo que a gente possui, seja um animal, seja pessoas, a gente precisa dar valor, porque uma hora tá aqui, outra hora não tá mais, né, e depois não adianta chorar, o que fica é só as lembranças, né. Então, assim, eu perdi essa gatinha, né, e agora só o que vai ficar as lembranças dos momentos divertidos, de quando ela vinha correndo na minha direção. Eu lembro na época que eu morava na casa da minha sogra, assim que eu abria a porta do quarto, ela já entrava em disparada pra dentro do quarto, pulava em cima da cama, vinha pro meu colo, me babava todinha, porque os gatos, essa é uma curiosidade dos gatos que eu descobri com Luna, que eu não sabia sobre isso, é que os gatos, quando eles estão super animados, eles babam, né, ficou tão empolgado, tão alegre que babam, então a pupila dela dilatava bem muito e ela ficava babando em cima de mim. E a gente achava desconfortável, claro, né? Um gatinho babando em cima da gente. Mas depois que a gente descobriu o motivo, a gente ficou feliz por saber do sentimento que a Luna tinha pela gente, né? E o sentimento que a Luna tinha pela gente era esse. Um sentimento de amor. Então, era impossível a gente chegar perto da Luna e a gente não se sentir amado, não sentir que ela gostava verdadeiramente de nós, porque a gente conseguia perceber isso nela. Que, de fato, ela gostava muito da gente. Então, gente, hoje é um dia mais introspectivo, hoje é um dia que eu vou ficar refletindo um pouco mais sobre a vida, sobre animais de estimação. Sempre que eu perdi um animal de estimação, eu ficava sentida, né? Impossível você não se emocionar em algum momento, você não ficar triste. Inclusive, durante esse vídeo eu tô aqui segurando as minhas lágrimas para não chorar diante de vocês enquanto eu tô falando isso, porque não tem como, né? A gente tem uma perda, e muita gente pode dizer, ai, que besteira, só um animal. Isso geralmente quem diz isso é que não gosta muito de animal, vai dizer assim, ai, quer comparar animal com ser humano. Gente, a gente sabe que é um animal, mas não é porque é um animal que não tem sentimentos, não é que é um animal que ele não retribui os nossos sentimentos, né? Porque a Luna, ela era uma gata, assim, totalmente diferente das gatas que eu havia conhecido, porque a maioria dos gatos que eu conheci, eles são mais ariscos, ou preferem outros gatos. Geralmente os gatos não têm muito contato com o ser humano de carinho, mas a Luna era totalmente o oposto da maioria dos gatos que eu conheci. É tanto que eu fui começando a me afeiçoar ao gato aos poucos, porque eu sempre via gato como um animal distante, um gato é sempre um animal muito independente, que não gosta muito de afeto. A maioria dos gatos que me aproximava tentava ao máximo correr de mim, não deixava eu fazer carinho direito, mas ela não era assim. Ela amava carinho, muitas vezes a gente só olhava um pouco para ela, não precisava nem chamar, ela já vinha diretamente do colo. Eu lembro às vezes que eu sentava, né, numa cadeira dessas de balanço, que tinha na casa da minha sogra, e ela já vinha pulando diretamente no meu colo pra fazer carinho. O pelo dela era bem macio, a coisa mais fofa, assim, de pegar, sabe? E você sentia aquele quentinho no seu colo, sabe? E ficar dando carinho. Ai, gente, muito bom. Muito bom. E agora tudo isso vai ficar só nas lembranças, né? Se eu tô tentando não me emocionar, se eu tô sentida,
Imagina quem cuida todos os dias, né? Imagino que minha sogra ela deve estar bem sentida também, principalmente porque ela é de demonstrar mais emoções do que eu. Eu sou o tipo de pessoa que eu não demonstro às vezes tanto, chorando, aquela coisa, mas por dentro é pior. Eu acho que às vezes é pior a pessoa não chorar, não botar pra fora, porque você acaba guardando muita emoção, né? É isso que eu queria falar com vocês, falar sobre o falecimento dessa gata, que com certeza vai deixar muitas lembranças conosco.